Bom, gente, o pastor Sérgio e a pastora Lélis também estão na cobertura do pastor Davi e da pastora Mônica, então nós estamos parceiros já de bastante tempo, né? Então a gente, logo que nós os vimos, a gente se identificou com eles bastante, e aí Deus foi estreitando os nossos laços. Então, assim, é um prazer ter a amizade de vocês, é uma honra ter a amizade de vocês, ter a oração de vocês, ter o companheirismo de vocês, e essa igreja aqui também é a igreja de vocês. Eu espero que os irmãos que também possam conhecer vocês muito mais, os que não estão aqui, o ano que vem, nós vamos estar mais juntos, fazer coisas mais juntos. Fizemos um encontro de casais juntos, né, pastor? Tanta coisa, precisamos fazer novamente juntos, e estou muito feliz de tê-los aqui, amém? Quem gostou da pastora Lélis? Amém? Levanta a mão as irmãs. Então, sei lá, tem umas quantas aqui, umas 20 irmãs, sei lá, que estavam no encontro. As outras 50 também gostaram, irmão. Tá bom? Amém? Amém, glória a Deus. Amém? Quer falar alguma coisa, pastora? Só um bom dia, né? Deus abençoe vocês aqui, vocês são uma bênção. Os pastores de vocês são muito, muito importantes na nossa vida. E são amigos que o Senhor tem nos dado mesmo, para estarmos até chorando nos ombros, né? Mas tudo isso vale muito a pena. E é muito bom ver vocês, estar com vocês esse final de semana. Foi muito, 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 muito bom, muito agradável. Vocês são pessoas muito especiais para nós, tá bom? Deus abençoe muito. Bom dia, graça e paz. É um prazer estar aqui, né? Agradeço o pastor Carlos, pastora Débora, por esse convite, né? E eu estive aqui antes da reforma, né? E estou surpreso, ficou muito bonito a igreja, né? Ele me mostrou já, e parabéns. A igreja está assim, um ambiente muito acolhedor, muito, muito agradável, né? Então fiquei assim contente, feliz de ver, né? Esse trabalho, porque não parece, queridos, mas o exterior reflete o nosso interior, né? E isso é uma coisa que nós temos que sempre estarmos atentos. Que ninguém gosta de uma casa desarrumada, uma casa que está suja, né? Por quê? Porque não faz bem, não faz bem. E o nosso Deus é um Deus tão organizado, Ele é um Deus que gosta das coisas em ordem, gosta das coisas bonitas, né? Então, eu costumo falar lá na igreja de Tatuí que nós temos que ser prósperos, mas não próspero para ostentação. Devemos ser prósperos para nós termos conforto, né? Hoje em dia, as pessoas, elas, por causa de toda essa rede social, né? Você vê pessoas assim, colocando fotos, ostentando, né? Casa, carro e lugares. Mas uma coisa nós podemos afirmar com toda certeza: essas pessoas não são felizes. Não são felizes, queridos. Por que elas não são felizes? Elas não são felizes porque as pessoas confundem que a felicidade é um alvo, é um objetivo a ser alcançado. Então, nós jogamos a felicidade em coisas. Se eu tiver a minha casa, o meu carro, aquela viagem, qualquer coisa, nós projetamos a felicidade em coisas, e está errado. A felicidade, ela não é uma coisa, né? A felicidade é um estado que nós temos agora, neste momento. A felicidade não é algo que nós conquistamos, mas sim, é algo que nós vamos adquirir no momento. E, diante disso, né, esta
palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos foi resultado de uma observação que eu fiz, achei bastante interessante, né? Coloca para mim o versículo de Colossenses, capítulo número 2, o 14. Algumas coisas começaram a me chamar a atenção na fala, na teologia de Paulo. Ele diz lá, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, de ordem, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Está falando aí de um escrito de dívida que foi cancelado. Acho que todos aqui devem ter alguma dívida. Acho que não é só eu, ok? Você já pensou se essa dívida fosse cancelada? Amanhã você não estava mais devendo nada. Não seria uma alegria, uma felicidade, né? E Paulo, ele está falando escrito de dívida. Um outro texto que pode colocar é Romanos 6, o verso 23. Romanos 6, o verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salário do pecado. Eu acho que Paulo, ele deve ter feito faculdade de economia, administração, contabilidade. Por quê? Ele está usando termos financeiros. Contrato, dívida, salário. Vocês percebem? Ele está usando uma linguagem aqui diferente. Salário do pecado. Então, o resultado do pecado vai ter uma recompensa, vai ter um pagamento, e esse pagamento é o quê? É a morte. Ele está falando de salário, ele está falando de contrato, de dívida. Isso me chamou muita atenção, queridos. Por quê? Porque vai nos levar para algo bastante interessante que eu gostaria de estar falando com vocês, que, por incrível que pareça, fui achar, né, lá no Velho Testamento, eu fui encontrar lá algo bastante interessante, que me abriu assim o entendimento para compreender essa fala de Paulo. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o problema não é o pecado. O problema é o que o pecado deixa dentro de nós, que se chama sentimento de culpa. É isso que é o problema. E eu vou passar rapidamente para vocês. Eu preparei alguns slides. Eu vou passar rapidamente para vocês. Por quê? Lá no livro de Levítico, é um livro assim que não é lido, porque é um livro que fala acerca de sacrifícios, tipos de sacrifício, purificação. É um livro assim que não é interessante de ler, tá? Mas uma coisa me chamou a atenção e eu queria mostrar para vocês. Pode projetar o primeiro slide. Muito bem. Lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, ele vai dar vários tipos de sacrifícios. E um bastante conhecido se chama holocausto.
E qual era a finalidade, o que era esse holocausto? Esse holocausto, ele era utilizado novilho, carneiro, uma ave macho, podia ser uma rolinha, um pombinho para os pobres. Ele era totalmente consumido, sem defeito. Qual era o propósito? Qual era o propósito do holocausto? Ato voluntário de adoração. Eu falei, puxa vida, então, quando cita holocausto, é um ato voluntário de adoração, expressão de devoção, compromisso e completa entrega a Deus. Expiação pelo pecado involuntário em geral. Mas toda vez que você pega o Velho Testamento e encontra, houve sacrifício de tantos carneiros, tantos bois, em holocausto, era um ato de adoração. O próximo que você vai encontrar lá em Levítico, oferta de cereais. Era utilizado cereais, farinha da melhor qualidade, azeite, pão assado, bolos, biscoitos, sem fermento nem mel. Acompanhava holocaustos e sacrifício pacífico. Qual que era o propósito? Ato voluntário de adoração. Isso começou a me chamar a atenção, querido. Falei, puxa, mas nós sempre achamos que todos os sacrifícios era pelo pecado. Não, nós lemos 2 tipos, e esse daqui, que se chama oferta de cereais, também é um ato voluntário de adoração, reconhecimento da bondade e da provisão de Deus, devoção a Deus. Olha que interessante. Vamos ter mais um tipo, que é o sacrifício, projetou e voltou, sacrifício pacífico. Qualquer animal do rebanho, sem defeito, junto com variedades de pães. Propósito, ato voluntário de adoração. Ação de graças e comunhão. Incluía uma refeição comunitária. Sacrifício pacífico. A pessoa queria trazer para Deus em ato de adoração. Então, ou era holocausto, ou era a oferta de cereais, ou era sacrifício pacífico. Mas estamos ainda falando de ato voluntário de adoração. O próximo, agora sim, o 4º tipo de sacrifício. Esse era oferta pelo pecado. Um novilho seria para o sumo sacerdote e para a congregação, o tipo de animal, o novilho. O bode é quando era para oferecer pelo líder. Cabra ou uma cordeira para as pessoas comuns em geral. Rolinha ou pombo para os pobres. 1/10 parte de uma efa de farinha, alguma coisa em torno de 2 litros, da melhor qualidade para os muito pobres. Propósito, expiação obrigatória por um pecado não intencional, específico, confissão de pecado, perdão do pecado e limpeza da impureza. No 4º tipo é que nós encontramos a oferta pelo pecado. Os outros eram atos de adoração. Interessante? Mas vai ter mais um tipo, e é esse que chama a atenção. Pode colocar? Oferta pela culpa. Oferta pela culpa. Todo mundo está buscando felicidade. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você não vai ser
feliz se tiver um sentimento de culpa lá dentro. A pessoa pode adquirir tudo o que ela quiser, ela pode ter tudo o que ela quiser, mas se ela tiver um sentimento de culpa não resolvido, eu vou estar falando um pouco mais claro sobre isso, ela não vai ser feliz. Então você vê pessoas que têm muito e não são felizes. Por quê, querido? Porque tem sentimento de culpa. E justamente o quinto tipo, oferta pela culpa, é o animal que se oferecia era o carneiro. Propósito, expiação obrigatória por um pecado não intencional que requeria restituição, limpeza da impureza, fazer restituição ou pagar uma multa de 20%. Todos se lembram aqui da visita de Jesus à casa de Nicodemos. Sim, acho que vocês já ouviram pregações, deve ter ouvido muitas vezes. E depois, quando Jesus entra na casa, ele é recebido por Nicodemos, e Nicodemos vai falar algumas coisas para ele. Mestre, vou restituir 5 vezes o que eu roubei, vou dar metade para os pobres. Ah, desculpa, querido, Zaqueu. Eu já passei de 60 anos. Zaqueu. Desculpa, falei Nicodemos. Por isso que eu trouxe a minha esposa. Vocês estão vendo, né? Como é importante a esposa. Ele estava fazendo o quê? A restituição. A oferta pela culpa. Aqui me chamou a atenção. Oferta pela culpa. Mas não está falando qual é o pecado. Não está indicando. Os outros nós observamos que foi claro. 3 tipos, atos de adoração. Um exclusivo pelo pecado e agora este, oferta pela culpa. Aí comecei a prestar atenção. Todos nós sentimos culpa. É uma coisa inevitável. Não tem como. Mas eu vi nisso daqui a provisão de Deus, o amor de Deus pelas nossas vidas. Ele já estava demonstrando o amor dele pela nação de Israel, quando ele deu essas ordenanças, ele já estava demonstrando o amor dele, já estava demonstrando o quanto ele se preocupava com o povo, e o quanto ele queria ajudar a aliviar essa questão do sentimento de culpa. Mas, querido, o sentimento de culpa, ele é algo fundamental, acredite se quiser, para a manutenção da nossa saúde mental. Você vai dizer, uau, pastor, nunca imaginei isso. Sim, o sentimento de culpa, ele é importante nós sentirmos, mas não senti-lo, inconscientizá-lo, aí acaba se tornando um problema. Acaba se tornando um sério problema, onde haverá, reflexos na pessoa, problemas mentais, problemas físicos, problemas sociais, de diversas ordens. E por que chamou a atenção
isso daí, querido? Porque sentimento de culpa. O sentimento de culpa não sentido, ele não se dissolve. Tá? Ele não se dissolve. Eles vão permanecer dentro de nós, inconscientizados, mas eles estão ativos no nosso interior. E eles estão clamando o que lá dentro de nós? Por isso que eu falei, é importante sentir. E o que o homem mais não quer hoje é sentir os seus sentimentos. Eu diria que isso é o grande pecado nosso. Hoje tudo é muito razão, é muito visual. Há uma desconexão entre o nosso intelecto, a nossa mente com o sentimento. Por quê? Porque sentir algo que não é bom, nós não queremos. É ruim, é péssimo. Tá? E esse sentimento de culpa, ele está lá dentro, inconscientizado até mesmo, exigindo o quê? Exigindo reparação. Então, os sentimentos de culpa, eles não se dissolvem. Eles podem ficar inconscientizados, né? E ativos, exigindo o quê? Exigindo de nós reparação. Por quê? Porque o quinto tipo de oferta era específico para sentimento de culpa, mas não fala o pecado. Mas sentimento de culpa de qual pecado? Matou, roubou? Não. Está falando de uma oferta específica. E o que acontece quando nós inconscientizamos e não queremos sentir? Aí, querido, começa o problema. Eu tinha um tio, ele já é falecido, ele lutou na Segunda Guerra Mundial. Alguém aqui tem parente que lutou na Segunda Guerra Mundial? 1945, talvez seja avô, talvez seja os... Oi? Tio. O meu também, ele era tio. Ele já é falecido, já faleceu há bastante tempo. Ele foi lá na Guerra da Itália, né, por volta de 1945. Lógico que ele deveria ter os seus 18, 19 anos em 1945, né? E ele foi e ele lutou. Ok, ele voltou. Eu me lembro, eu tinha acho que 9 anos, 10 anos de idade. Eu ia com meu pai até a casa dele. Ele era casado com a minha tia, que era irmã do meu pai. E um dia eu perguntei para ele. Isso ficou marcado em mim. Eu devia ter uns 10, 11 anos. Eu falei, tio, conta para mim. Você foi à guerra, você avançou lá no campo, e esteve de frente dos nazistas. Qual foi a sua sensação quando você teve que matar o primeiro nazista? Ele virou e falou assim, olha... Quando eu estava lá na trincheira e o soldado nazista veio, ele falou, eu tremia, mas daí passa aquele pensamento, ou eu ou ele. Eu atirei, eu matei ele. Foi o único que eu matei naquele dia. Eu não dormi de noite. Eu não conseguia dormir de noite. E daí eu falei, mas e depois, o segundo dia? No segundo dia, eu já matei mais alguns nazistas. E como é que foi? Consegui dormir porque eu estava cansado. E no terceiro dia, já comecei a matar um monte. E como é que foi depois? Eu matava igual passarinho. E não sentia nada. Então isso, hoje, lembrando disso,
me chamou a atenção. Lógico que para ele era uma lei de sobrevivência, mas o ser humano não está autorizado a matar numa guerra. Quando a Bíblia fala para não matar, é para não matar. Aliás, não é para haver guerra. Pela Bíblia, não é. Não é porque está numa guerra que você pode tirar a vida de uma outra pessoa. Não é assim. Toda vida que é tirada, haverá depois a volta, né? A conta, ela vai chegar para pagar de volta. E ele falou isso. Mas a vida toda, ele tinha problemas psicológicos. Isso ele contou depois. Ele falou que à noite assim, ele acordava gritando, com um barulho de bomba explodindo. A minha tia falava, ele dava pulos na cama, era uma pessoa saudável, uma pessoa forte. Ele era uma pessoa assim, aparentemente bem saudável, bem forte, que eu me lembro dele, mas ele falou, a vida toda ele sofreu com esse problema. Ele falou assim, parece que explodia bomba na minha cabeça, e ele pulava da cama desesperado. O que aconteceu aí? Houve uma inconscientização do sentimento de culpa. Aquilo que estava dentro dele, que era para ele buscar a restituição, a reparação, ele teve que inconscientizar. Ele inconscientizou. Só que o que aconteceu? Quando nós inconscientizamos um sentimento de culpa, ele assume como se fosse uma segunda personalidade dentro de nós. Agora você entende por que existem os psicopatas, assassinos, bandidos, ladrões, estupradores. Não pense você que na primeira vez ele fez aquilo de uma forma normal. Não, não foi. De forma nenhuma. Mas, por uma força, que nós sabemos qual é essas forças, ele foi fazendo, há uma inconscientização, há um não olhar para o sentimento de culpa, aquilo assume uma personalidade. Assume uma personalidade na pessoa. Só que todo sentimento de culpa inconscientizado, uma hora, a conta vai chegar para pagar. Uma hora, o corpo vai gritar, uma hora, o psicológico, ele vai clamar, né? Por que eu estou falando isso para vocês? Pelo seguinte, querido, nós herdamos o sentimento de culpa de Adão. Não foi você e eu que comeu do fruto da árvore proibida. Alguém aqui comeu lá com ele? Não, mas todos pecaram. Por um homem entrou o pecado no mundo e passou para todos os demais. Mas o pecado, o ato de desobedecer, de comer o fruto, aconteceu lá. Eu não comi daquele fruto, mas eu herdei uma dívida. E essa dívida precisa ser reparada. Essa dívida tem que ser paga. Então eu quero dizer para você, todo pecado gera uma dívida que precisa ser paga. Se não for paga, ela vai ser cobrada em você.
todo pecado, ele vai exigir o quê? Um reparo. Então, nós entendemos lá que Paulo escreve lá em Colossenses 2, ele cancelou o escrito de dívida. Ele está usando um termo aqui, como eu falei, um termo, né, financeiro, aí, econômico. Ele cancelou o escrito de dívida, porque todo pecado gera uma dívida. E João vai falar lá na sua carta, todos nós somos pecadores. E se alguém falar que não é mentiroso. Significa que todo dia nós estamos gerando uma dívida. Todo dia estamos gerando uma dívida que precisa ser paga. Quando vocês estão entendendo, digam amém. Por que eu estou falando isso para você, querido? Para reativar a sua fé no arrependimento. Porque hoje as igrejas estão ficando cheias de pessoas que não se arrependem dos seus pecados. Elas não estão se arrependendo dos seus pecados. É absurdo falar isso, mas elas se convertem sem se arrepender. Elas se convertem sem se arrepender. Aí fica aquilo no ar. Bom, eu só fico nessa igreja enquanto ela me satisfaz. Porque nós vivemos a era do satisfaz. Estamos vivendo a era do satisfaz. E a vida com Deus, ela começa onde? No arrependimento. Eu estou ministrando isso para trazer mais consciência para nós, querido. Pastor, mas eu não cometo mais os pecados. Depois que eu me converti, eu não roubei mais, eu não matei, eu não, não me prostrei diante de ídolo, toda a lei lá. Mas Paulo, principalmente em Romanos capítulo 6, 7 e 8, ele vai abordar muito fortemente essa questão da condenação. E lá em Romanos 8:1, o que ele fala? Nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Então, todo pecado gera uma dívida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Mas eu preciso ter essa consciência, querido. Que eu produzo... mas pastor, eu não roubo, não peco. Tá. Você ficou irado com o seu cônjuge hoje, de manhã? Você pecou. Hoje não. Você xingou alguma pessoa por qualquer nome aí, não vou falar aqui, aí vem Jesus e diz assim, se você chamar de bobo, você vai ser condenado, você vai ser julgado pelo Supremo Tribunal dos Céus. Nós, entendam, não estou falando que nós somos pecadores, mas interiormente nós produzimos. E necessitamos diariamente que haja a restituição, a reparação na minha vida. Se eu entender isso, querido, eu não dependo de coisas para ser feliz. Porque Jesus, Ele é tudo para mim. Eu estou entendendo. Entende? Então, hoje, a gente está vendo uma grande dificuldade nas pessoas de entender isso. O que levou você e eu a nos convertermos, a entregarmos a nossa vida? Foi esse sentimento. Você sentiu o peso do seu erro, do seu pecado, você sentiu a culpa. Tanto é que no dia você chorou muito. Amém? E por que depois você não chorou mais? E por que depois você
Entende? Por quê? Porque não conseguimos ir fundo nesse entendimento, nessa explicação, nessa teologia de Paulo. Ele está trabalhando a questão da culpa que fica no interior do ser humano. Então, querido, o problema não é o pecado, o problema é o que o pecado produz dentro de nós. Sentimento de culpa. E o sentimento de culpa, ele precisa ser reparado. Quantos estão entendendo? Digam amém. Amém? Porque o pecado que você... pastor, sem querer, pastor, na empresa lá, eu cometi um pecado, eu levei embora estava sobrando lá um monte de papel sulfite, eu precisava ir em casa, peguei lá, ninguém ia anotar naquele monte. Você pegou, levou embora, dentro de você bipou, que não está certo, e você pegou e foi embora, ninguém percebeu, ninguém notou, você chegou lá na sua casa, usou lá na sua impressora, tudo certinho. Passou 1, passou 2, passou 3, passou 4 dias, e você estava de boa. A pergunta, você realmente estava de boa? O que aconteceu com o pecado? O pecado ficou no tempo. O pecado já ficou para trás. O ato de roubar, ele aconteceu há 4, 5 dias, 1 ano, 10 anos, 20 anos. Mas o que carregou dentro de você? O sentimento de culpa. Quantos estão entendendo? Por isso que, quando eu fui ler Levítico, e eu estava vendo esse tipo de sacrifício, é que despertou sacrifício por sentimento de culpa. Mas qual foi o pecado? Não tem. Por quê, querido? Porque Adão pecou. Adão gerou uma dívida com Deus. Essa dívida passou para todos nós. Herdamos. Por isso que eu disse, não fomos nós que comemos o fruto. Se você vai pensar assim, como eu pensaria, eu também não, ô louco, que eu ia, né? Jamais eu iria, se eu estivesse lá, eu não faria isso. Ok, tá, vá, né? Acredite se quiser, né? Mas eu não fui eu. Quantos aqui já tiveram que pagar dívidas de familiares, geralmente? Não teve? Contraiu a dívida e começa a ligar para você, a empresa cobradora e tal, e tem que pagar. Não sei o quê, não, é seu parente, nós vamos avançar nos bens e não sei o quê, precisa ser pago. Lógico, você sabe que se tem bens, é de todos os herdeiros. O que você fez? Vou pagar, não quero, né? Então, eles fazem o quê? Pressão. A dívida tem que ser paga. E Paulo, ele vai entender isso de uma forma tremenda. Por isso que ele usa aqueles termos. Ele cancelou o escrito de dívida. Só que ele não cancelou, ele continua no céu, derramando o sangue dele todo dia diante do altar do Pai, por você e por mim, porque nós produzimos dívida todo dia. O sacrifício eterno. Quantos estão entendendo? O sacrifício eterno. Por isso que eu falei, nós produzimos pecado hoje. Como eu disse, não que nós somos pecadores, mas lá dentro de nós. Isso ainda porque herdamos a dívida de Adão. O que passou para nós não foi o ato em si, foi o sentimento de culpa. Você ficou em dívida. E essa dívida precisa ser reparada. E Deus começa a reparação dessa dívida. Lá. Todo pecado gera uma dívida. E toda dívida precisa ser paga. Por isso que ele diz, o salário do pecado é a morte. E ele vai agora lá em Romanos
no Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, com isso, eu quero dizer para vocês que a graça, querido, a graça é uma disposição de Deus de nos aceitar por causa do sacrifício de Jesus. E as pessoas estão hoje, eu sinto, você pode confirmar ou não, está se perdendo a questão do arrependimento, que está se perdendo a questão que cada um de nós aqui tem um tempo de igreja, eu tenho o meu, você tem o seu, talvez faz anos, você não tem mais, você não comete pecados, como eu disse, você não rouba, você não mata, você é fiel à sua esposa, você é honesto, você é trabalhador. Mas, Paulo, quando ele entra nas questões do fruto do Espírito e do fruto da carne, ele está trabalhando agora o mesmo que Jesus trabalhou no Sermão da Montanha. Ele está jogando agora para dentro, onde há o sentimento de culpa. E o que eu faço? Prostrar-se diante de Jesus. Ele está pagando diante do Pai. Ele é o advogado que paga diante do Pai as nossas dívidas. O sangue dele está o tempo todo. O sacrifício é eterno, querido. Na cruz, há 2000 anos atrás, foi físico, o corpo, mas ele não está mais lá. Agora, lá no céu, ele é conhecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse título vai ser eterno. É eterno esse título de Jesus lá no céu. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? João, quando ele sobe lá, ele sai da terra e vai para o céu, ele vê lá, ele chora. Quem que vai abrir o livro? Quem que vai restaurar a terra? Quem que vai colocar as coisas em ordem novamente? Ele chora porque não viu ninguém. Aí vem os anjos, vem o coro celestial, tem um que pode. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício dele pela nossa vida é eterno. Amém, querido? O sacrifício dele por você é eterno. Eu queria que você absorvesse isso daí. Qualquer coisa errada gera sentimento de culpa. Xingue alguém. Xingue. Mas não eu, tá bom? Puxa vida, fui agressivo. Meu Deus, perdi a cabeça. Ai, também eu sou pavio curto. Então sinta que você é um pavio curto. Sinta. Senhor, eu sou, Senhor, eu preciso do Teu Espírito, eu preciso da Tua ajuda. Então, temos que nos curvar e nos humilhar diante do Senhor. Eu estou finalizando o último slide, né? Todo dia, Jesus está pagando a sua dívida diante do Pai. Isso é graça. Não foi no dia que eu me converti, que foi uma bênção. Eu depois logo fui batizado nas águas, recebi o Espírito Santo. Não. Você fez algo hoje que ele precisou depositar de novo o sangue dele lá. Amém? Fica de pé. Fica de pé, queridos. A minha oração, o meu clamor ao Espírito Santo, é para que essa palavra reavive o arrependimento no seu coração. Porque precisamos do arrependimento, porque é por ele que nós entramos no reino. Jesus deixou bem claro para Nicodemos. Às vezes, a vida com Deus, às vezes o caminhar com Deus de muitos anos, acaba, né? Você tem consciência, você ama. Você tem temor. Mas eu ter essa revelação, eu ter essa consciência. A palavra que está lá em 1 João, nós pecamos. Ai daquele que diz que não é pecador.
Mas onde que eu peco? Querido, nós herdamos uma dívida. Além de eu herdar, eu ainda produzo dívida. Mas Jesus, Ele veio para cancelar. Não há condenação. Quando você falar algo, agir de uma forma que a sua consciência vai te mostrar que você exagerou, que você errou, que você pecou, dobra o teu interior e sinta: eu errei. Eu errei porque eu sou bruto. Eu errei porque eu tenho pavio curto. Eu errei porque eu fiquei irado. Nós não somos perfeitos, queridos. Nós temos falha. Precisamos deste sangue derramado todos os dias. Coloca a mão no teu coração. Precisamos desse sangue derramado por nós todos os dias, querido. É a única forma de haver restituição. É a única forma da dívida ser paga. É o sangue do Cordeiro, que está sendo derramado continuamente. E eu sou aceito pelo Pai. Então eu posso ser feliz. Felicidade não está nas coisas. A felicidade está em eu saber lidar com o sentimento de culpa, querido. É isso que o Senhor... eu tenho certeza que Paulo estava querendo falar isso. Guarde bem isso. Nós jamais seremos felizes se não sentirmos os sentimentos, querido. Os animais não têm sentimento de culpa. Nós temos. Por isso que eu falei. Você pode dizer assim: puxa, mas que coisa, né? Não, querido. É bom sentir. Porque ele me faz ser humano. Eu sou homem, eu sou falho, eu sou um pecador. Eu dependo da graça. Eu dependo do amor do Senhor. O tempo todo. O tempo todo. Eu dependo. Espírito Santo, venha sobre nós nesta manhã. Venha sobre a vida de cada irmão aqui, Senhor. Que a palavra, Senhor, que ela produza em nós profundidade, clareza, revelação, para podermos olhar e sentir o Senhor cada dia mais perto de nós, Pai. Porque o Senhor sempre está perto, sempre está do nosso lado. Abençoa, Senhor, cada irmão aqui, as famílias. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque a tua salvação é completa, Senhor. O Senhor já foi provisionando, o Senhor já foi preparando tudo. Nenhuma condenação. Não há condenação. Obrigado, Senhor. Em Cristo, nós somos nova criatura. O Senhor olha para nós e nos vê novas criaturas, por causa do sangue de Jesus. Por isso ensina-nos a lidar a cada dia com esse sentimento, Senhor. Não escondê-lo, não inconscientizá-lo, mas reconhecermos que somos culpados, sim. Somos culpados. Sentimos o peso do erro, sentimos, Senhor, mas eu posso me dobrar, eu posso me curvar, eu posso crer no teu sacrifício, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Digam amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Obrigado, pastor Sérgio, por uma palavra tão especial. E eu fico alegre de escutar uma palavra dessa, porque a gente ouve tanto
palavra motivacional, tanto coach, né? Tanto você vai, você é o cara, você pode. Eu acho que a gente pode mesmo, a gente pode estragar muita coisa. Né? A Bíblia fala que nele nós podemos. E muito obrigado por essa palavra. O pastor falou uma coisa certa. Você não está fumando, você não está bebendo, você não está adulterando, você não está roubando. Eu não estou pecando, você está trabalhando e tal. Mas a Bíblia fala desses pecados, né? A gente precisa aprender a confessar os pecados. A Bíblia fala confessar os pecados uns aos outros. A Débora, quando chega em casa, alguma coisa acontece na escola, um sentimento, ela fala para mim: eu preciso confessar um pecado, né? Eu falo, ela senta, ela confessa e fala: agora tem a penitência. O que é a penitência? Tem que restituir, não é? Aí minha fala: porque eu vou ter que ler o Salmo quantas vezes? Eu falei: o Salmo 119, 30 vezes, né? Não é isso. Mas olha só que interessante. A gente não quer falar que a gente tem pecado, mas a gente precisa. Eu concordo perfeitamente. Todo pecado já foi pago em Jesus, sim ou não? Mas não é assim, bagunçado. Então não é assim, bagunçado. Estou perdoado mesmo, então vou deitar e rolar. Não é assim, né? Eu acho que é a linha fina entre a graça de Deus que nos salva e a hipergraça, que é o evangelho deturpado, falso, que não é verdadeiro. E olha que interessante que Tiago 4,17 fala: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Amém? Eu não pequei nada, mas você sabe que você podia ajudar alguém. Você sabe que você poderia ter pego o lixo da sua casa, levado para fora, você não fez. Você sabe que você poderia ter pintado aquela porta da sua casa que você não pintou. Você sabe que você poderia ter ajudado a sua mãe, a sua mulher, lavar a louça, você não ajudou. Você sabe que você não botou uma roupa na máquina, você podia ter colocado, você podia ter tirado, você não fez. Pastor, mas não é eu, é a Bíblia, né? Agora fala para o seu irmão: você é louco? Foi o pastor Rogério não tinha falar: você é louco? Você é louco? Você fala assim: você é louco? Você quer ter razão ou a Bíblia? É a Bíblia que tem razão. É a Bíblia que tem razão. Então, quando você não estende a mão e você pode estender, gente, isso é o evangelho de Cristo que muda a vida das pessoas. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer. Agora é o seguinte: se você não sabe o que deve fazer, então você é incapacitado mental. Você está salvo mesmo, você não tem consciência. Mas eu acho que não é isso, que não é o caso nosso. Se você sabe o que você deve fazer, você sabe, olha lá, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Amém? Fala comigo: isso é um nível acima. Amém? Então que nós sejamos fazedores de bem e não de mal. Amém, gente? Amém? Que nós sejamos fazedores de bem. Que a gente possa cada dia mais fazer o bem e deixar de fazer o mal. E quando você fizer o mal, o que você faz? Confesse. Não, isso é verdade. Não tente sufocar isso, porque você vai ficar insensível, sim ou não? Não é? Eu acho que o cara que atrai a mulher, o primeiro dia ele fica terrível, mas no segundo, no terceiro, no quarto, né? Ele já não sente mais nada, mas a culpa está lá dentro. A dívida tem que ser paga. E outras coisas, né? Quando você, né, vai à geladeira e come demais, né? Também, que Deus possa nos ajudar. Muito obrigado, pastor Sérgio, pastora Lelis. Que privilégio ter vocês aqui, que palavra especial, que desafio. Eu acho que essa palavra precisa ser ouvida pelos irmãos que não estão aqui, estão viajando, estão em férias. A gente na célula pode divulgar isso, amém? Os irmãos que estão aqui, os irmãos que estavam servindo lá com as crianças, nós precisamos ouvir essa palavra, amém? Amém? Amém, glória a Deus. Vamos orar, amém? Levante a sua mão comigo e fala: Senhor, abençoa-nos muito.
Alargue as fronteiras do nosso território. Estende sobre nós suas mãos. Livra-nos de todo o mal. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Levante sobre nós o seu rosto. Faça resplandecer sobre nós a luz da sua face. Que o Senhor nos dê a sua paz. Com essas palavras, nós tomamos a bênção de Deus sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado. E acima de tudo, colocamos a bênção de Deus sobre essa grande nação que é o Brasil. O Brasil, essa terra, pertence ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Olá, fique atento aos avisos da nossa comunidade. No dia 21, nós teremos às 9 horas da manhã um culto especial de Natal, uma cantata imperdível. As células e a reunião de oração, que acontecem às quartas-feiras, entrarão em recesso a partir do dia 22 de dezembro. E o retorno está previsto para o dia 28 de janeiro. Lembrando que aos domingos, às 8 horas da manhã, nós continuaremos tendo a nossa reunião de oração. O ano de 2025 foi marcado por um desafio muito especial logo no começo do ano. Foram 12 dias de jejum e oração para 12 meses. Assim como Ezequiel, que mergulhava no rio de Deus, nós também queremos mergulhar no rio de Deus em 2026. Por isso, iremos fazer 12 dias de jejum e oração, a partir do dia 26 de janeiro até o dia 6 de fevereiro. Sim, todas as noites, das 8 às 9, nós estaremos aqui na igreja, buscando a presença de Deus, para que possamos novamente experimentar dos milagres que nós experimentamos esse ano. Serão 12 dias para 12 meses do ano. Traga seu pedido de oração, venha com bastante expectativa, crendo que Deus irá fazer o sobrenatural. Fique atento às nossas mídias sociais para estar por dentro de toda a nossa programação. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe.